Senhoras e senhores, eu peço que os nossos queridos congressistas se acomodem em seus respectivos lugares. Vamos dar início ao primeiro painel do nosso Fórum Regional de Geração Distribuída com Fontes Renováveis, região norte do Brasil. E lembrando que a partir de agora nós vamos ter o desmembramento dos dois auditórios. Até agora a transmissão foi simultânea nos dois telões, tanto aqui no Auditório Pará como no Auditório Belém. Agora nós vamos desmembrar a transmissão, ficaremos com os nossos palestrantes aqui dentro dos nossos painéis e lá também outros temas, ok? Os dois auditórios com palestras. Então, painel Políticas Públicas, que terá como moderadora a doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da ABGD. Já peço que a doutora, por gentileza, ocupe seu lugar junto à mesa diretiva. Teremos também aqui o Carlos Evangelista como palestrante, o nosso Carlão, por favor, Carlão. Aí, na sequência, o vereador Pablo Fará será o nosso palestrante também. E o Ulisses Carvalho Paixão da C Amazon. Por favor, Ulisses, pode ocupar o seu lugar aqui, ok? Nós teremos, então, 20 minutos destinados a cada palestrante. E após o último palestrante, que será Ulisses Carvalho Paixão, neste painel de políticas públicas, a doutora Marina Meyer Falcão, diretora jurídica da BGD, vai comandar ali o debate e mais 30 minutos de perguntas e respostas, ok? Dito isto, senhoras e senhores, então eu convido agora a outro detalhezinho, né, para os nossos palestrantes. Eu estarei aqui monitorando o tempo, né, e alertando sobre o tempo restante de suas palestras. Convidamos agora, então, para abrir o painel de políticas públicas, o Carlos Evangelista, presidente da ABGD. Tenha a bondade, Carlão. Antes, porém, o pronunciamento da doutora Marina Meyer Falcão. Tenha a bondade, doutora. Gente, falar sobre políticas públicas para a gente que é de Minas Gerais, na área de geração distribuída, é muito confortável, né? Porque Minas hoje, inclusive, tem uma legislação diferenciada e serve como modelo para o Brasil inteiro. E eu fiz parte um pouquinho dessa legislação que eu vou compartilhar com vocês. A gente tem uma legislação hoje específica do Estado de Minas Gerais, que ela começou lá no ano de 2013, com a publicação da Lei 20.824. E no ano de 2017, com o apoio de alguns deputados locais, vereadores também, a participação política muito importante, a gente desenvolveu uma legislação própria, que é a Lei 22.549, no ano de 2017. E essa legislação, ela traz a isenção para projetos de geração distribuída, em especial geração compartilhada, até 5 megawatts. E todos os outros estados, como não sei se todo mundo tem esse conhecimento, seguem a resolução do CONFAS, que é a resolução número 16 do ano de 2015. E essa isenção vai até 1 mega só. Então, Minas, além de ter a isenção até 5 mega, tem também a isenção para os casos de geração compartilhada, que é o gênero, e a gente tem como espécie consórcio e cooperativa. Vou falar um pouco sobre isso amanhã no painel jurídico, que são os modelos de negócio em geração distribuída. Então, eu falo que participar da elaboração de políticas públicas, eu vim do setor público também como atuante nessa questão da geração distribuída. A gente tem um deputado que, infelizmente, não está aqui, né, Carlos, que é o deputado Gil Pereira, que foi muito atuante nessa questão da legislação para o setor solar, especificamente. A gente está tentando expandir um pouco a atuação até para outras fontes, que isso vai de encontro também com o que a BGD defende, né? Porque a BGD ela não trabalha apenas com energia solar. A gente representa todas as fontes de energia hoje, como biomassa, eólica, CGHs, que são centrais geradoras hidrelétricas até 5 mega, a própria biomassa e a cogeração qualificada. Então, a ideia aqui é trazer um pouco desse cenário político para vocês, como que o Pará enxerga hoje. Eu vou trazer isso para o nosso Pablo Fará aqui falar um pouco sobre isso, e o que a gente pode contribuir um pouquinho com o exemplo de Minas Gerais, que hoje é referência nesse assunto de políticas públicas. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, doutora Marina. Agora sim, o Carlos Evangelista, o Carlão, presidente da BGD. Qualquer coisa é só puxar, né? Eu vou falar aqui.
Bom dia de novo. Agora eu vou fazer uma apresentação. Normalmente eu faço uma apresentação falando do mercado e no final eu falo um pouco da BGD. Hoje eu vou inverter, vou falar um pouquinho da associação no início e vou linkar algumas coisas que a associação atua hoje, com a importância disso que a gente tem feito e como que isso impactua o mercado de geração distribuída. A BGD, não sei se todos conhecem aqui, é uma associação sem fins lucrativos, uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia, solar fotovoltaica, biomassa, biogás, CGH e eólica. Todas as fontes são importantes, cada uma delas dentro das suas particularidades e especificidades. É claro que para a geração distribuída, o sol está em todo lugar, então a fonte solar fotovoltaica tem se mostrado mais adequada, como eu vou mostrar alguns números, alguns gráficos para frente. Quais empresas participam da BGD? Fabricantes de equipamentos, EPCistas, instaladores, empresas distribuidoras, comercializadoras de energia, consultores, escritórios jurídicos, todas as empresas que, de uma maneira direta ou indireta, vão tangenciar esse mercado de geração distribuída. Quando foi regulamentada a resolução 482 da ANEEL, depois modificada pela 687, e agora nós estamos em revisão da 482, eu vou falar rapidamente no final, a cerne da geração distribuída é a eficiência energética. Além de todas as vantagens técnicas e não técnicas que tem. Energia limpa e renovável, mitigação dos gases de efeito estufa, balanceamento dos fluxos de potência, postergação dos investimentos na rede. E o maior de todos os benefícios, segundo uma pesquisa da Folha de São Paulo do Greenpeace, você diminui o consumo, você diminui o custo que você gasta com energia. A conta de luz, popularmente conhecido, ou a fatura de energia, que nós conhecemos nas empresas. Fundamos a BGD em 2015, com 12 empresas. São essas 12 empresas que estão aí, mas isso foi aumentando, e mais empresas entraram, e mais empresas entraram, e mais empresas entraram. A gente nem está mais atualizando, isso parece até um macacão de piloto de Fórmula 1. Hoje são quase 800 empresas associadas no Brasil inteiro. Por isso, da abertura, eu citei o quanto é importante a gente nós atuarmos em todo o país. Quais são os benefícios? Eu não vou falar todos os benefícios, não é esse o objetivo da apresentação agora, mas vou citar algumas coisas para vocês verem como isso é importante, como isso impacta o mercado de geração distribuída no país inteiro. Um deles foi comentado aqui, nós promovemos, junto com a FRG, Mídias e Eventos, no país inteiro. Tem um evento regional, da região Sul, Norte, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, levando, com o objetivo de levar o conhecimento para o país inteiro, dividir isso regionalmente. E também sempre fazemos o brasileiro. O brasileiro já aconteceu lá no Sul, depois fizemos o Congresso Brasileiro em Fortaleza 2 vezes, este ano vai ser em Olinda, Pernambuco. O ano que vem nós vamos ter o evento regional em Manaus, aqui na região norte, se não me engano, 23 e 24 de setembro. Também trabalhamos com o governo em todos os níveis. Nós promovemos viagens, foi uma viagem que nós fizemos com o MEC, Senai, Centro Paula Souza, CONIF e GIZ, que é o Instituto da Alemanha, visando conhecer as melhores práticas do mercado que está aplicado na Alemanha, em termos de capacitação profissional e certificação do profissional. O Café, que está aqui conosco, nosso vice-presidente, foi um dos idealizadores do sistema de certificação profissional aqui no Brasil, junto com o Senai. Então, foi criado um processo de certificação de instalador fotovoltaico. Quem conduz isso é o Senai. Ele faz uma prova prática e uma prova teórica. Se passar na prova prática e teórica, o profissional do setor fotovoltaico ele é certificado para fazer instalações. Esse certificado vale por 2 anos. O objetivo disso é promover melhorar o nível dos profissionais que entram no setor. É um setor com vários novos entrantes, garantir mais segurança na rede, garantir mais segurança para os clientes, melhorar a própria competição do profissional que consegue se diferenciar. Olha, além disso, além de ser formado, ter CREA, eu sou certificado pelo Senai, ou seja, melhorar o nível das instalações no Brasil de uma forma geral. Começamos com certificação de instalador fotovoltaico, agora nós estamos trabalhando na certificação das instalações. Também fazemos atuação em todos os níveis do governo, federal, estadual, municipal, reuniões. Essa equipe nem está mais no governo, mas foi com a ANEEL, com a Câmara de Comércio de Energia Elétrica, o MME, Ministério de Minas e Energia, o MMA também, Ministério do Meio Ambiente, EPE, enfim, todos os setores do governo que impactam
a geração distribuída, nós procuramos atuar de uma maneira direta. Esse foi um programa de TV que a BGD formatou, nós achamos que faltava uma comunicação com o público final. Hoje nós temos 83 milhões de pessoas ligadas em baixa tensão que podem se beneficiar de geração distribuída. E mais ou menos umas 10 a 12 mil empresas integradores EPCistas. Esses congressos que nós estamos fazendo, evidentemente, são para essas 10, 12 mil empresas, mas nós não estávamos atingindo um mercado que são os clientes dos nossos clientes, que é o consumidor final. O rapaz está ligado lá em baixa tensão. O linguajar com eles é diferente. Então, nós resolvemos desenvolver esse programa de TV aberta. Ele está programado para ir aos sábados. Vai concorrer com o Globo Rural. Claro que nós vamos perder, mas o objetivo não é esse. O objetivo é levar para o público final informações do dia a dia, para eles saberem. O público, as pessoas têm que saber que você pode produzir e consumir a própria energia. E mais do que isso, a um custo mais barato que a própria distribuidora te entrega. Também fazemos atuação política. A BGD é uma associação absolutamente apartidária, mas não é a política. Então, essa foi a frente parlamentar de agrobusiness. Nós levamos os pleitos da geração distribuída para a frente parlamentar de agrobusiness, para eles verem quantos benefícios podem se prevalecer da geração distribuída no campo. O Brasil tem um PIB alto, um alto desenvolvimento na área de agronegócios, agrobusiness. Nada mais natural que a gente mostre para eles também as vantagens, eles ficaram interessadíssimos de geração distribuída nesse setor também. Também trabalhamos com crédito. Esse é só um exemplo, mas várias linhas de crédito. Nós temos conversado com o BNB, com o Banco do Brasil, BNDES, com a Caixa e outras cooperativas, visando disponibilizar o crédito para as empresas, para vocês poderem ou se financiar ou financiar o cliente de vocês. Também fazemos programas sociais. Ali à esquerda, um programa feito na Amazônia. Isso resultou de uma missão que eu participei, de descer o rio Purus, instalando sistemas fotovoltaicos para a população ribeirinha, inclusive bombeamento d'água. Eles não tinham nem luz, nem bombeamento d'água. E disso resultou uma palestra rápida para os prefeitos, e um fundo internacional viu, gostou, e com isso resultou um acordo que nós assinamos, o Fundo MOT, coordenado pela nossa diretora de sustentabilidade, que está aqui, visando trabalhar políticas públicas na Amazônia para desenvolver geração distribuída e levar também outras fontes de renda para a população da região. À direita, um painel que nós promovemos em São Paulo. Na verdade, fomos convidados sobre painel de geração distribuída em edifícios públicos. O que o governo pode fazer para fomentar a demanda? Eu sempre falo, olha, se há uma coisa que o governo pode nos ajudar, é demanda. O governo tem vários instrumentos para aumentar a demanda e nós temos condições de atender essa demanda. Mais para frente um pouquinho eu falo sobre isso. Esse quadro aqui é uma das coisas que a BGD mais atua hoje, é solução de problemas e ajudar as empresas a resolver os problemas. A imagem que eu achei que mais ilustra o mercado hoje é a desproporção entre uma disputa de mercado entre as distribuidoras, as concessionárias e EPCistas. A gente tenta equilibrar isso o máximo possível, ajudando os nossos associados a resolver os problemas e fazer uma conexão em 33 dias ou 34, como é previsto na resolução. Às vezes demoram 60, 90 dias, tem clientes esperando conexão há mais de um ano. Isso é prejudicial ao nosso mercado e a gente tem trabalhado para mitigar isso. Quais tipos de problemas? Todos os tipos que vocês podem imaginar. De medidores, leituras incorretas, documentos desnecessários, competição, às vezes, com outras empresas que são subsidiárias das próprias distribuidoras da mesma área de concessão, dificuldade em documentação, não faz a compensação como teria que ser. Isso acaba impactando nos nossos clientes, nos seus clientes, e a BGD regionalmente tenta ajudar as empresas que trabalham no setor, ou juridicamente, ou apoio técnico, ou apoio regulatório, interpretando muitas vezes. A doutora Marina Mer, que está aqui, ela sabe quantas e quantas vezes foi nas distribuidoras do país inteiro tentar resolver problemas que foram criados desnecessariamente. A gente tenta simplificar e ajudar as empresas no mercado. Eu não falei lá no início, mas nós temos empresas associadas de todos os tamanhos. Temos empresas lá de 10, 15 mil funcionários, capital aberto na Bolsa, mas também temos empresas pequenas, de 4, 5 funcionários, que um atraso desse de 30, 60 dias pode significar a perda do lucro dele ou até a perda do cliente, que não tem nada pior do que você perder um cliente por um atraso de uma distribuidora, uma concessionária que não consegue conectar. Então, nós trabalhamos para facilitar
esse processo. Falando agora um pouco do cenário, o que acontece? Hoje existia uma estrutura do setor de energia, na verdade, originária do século passado, isso, em que você tinha uma distribuição centralizada e você levava essa energia pelas linhas de transmissão e depois de distribuição para as residências. Hoje a gente está numa figura chamada prosumidor. Ele, além de ser consumidor, ele produz também a própria energia. Aqui está maior, mas explicando o que é. O fundamental dessa imagem é percebermos que a geração distribuída ela não elimina a geração tradicional. Muito pelo contrário, eles coexistem. Então, eu tenho lá geração eólica e solar, eu tenho smart grid, carro elétrico, storage, baterias, tudo isso coexistindo. Isso é século XXI. É nesse ponto que nós temos que pensar agora, onde o consumidor é o centro das atenções. A gente pegando ali embaixo como que era o consumidor tradicional, normalmente você não tinha muita opção de escolha. Você escolhia um ou dois tradicionais fornecedores. Eu dei 3 exemplos ali, a IBM, a Shell, a Kodak. A IBM tinha a ideia da descentralização, os 3Ds que nós às vezes falamos, isso é coisa do século passado. Já se falava em 3Ds no século passado, digitalização, descarbonização e descentralização. A IBM começou a trabalhar em descentralização no século passado, quando substituiu os computadores de grande porte pelos computadores pessoais, né? A Shell já falava em descarbonização e hoje é uma das empresas que mais investe em energia limpas e renováveis, sem parar de investir na área de petróleo e gás. Ela está tentando fazer uma transição. E a própria Kodak, que quase foi destruída quando chegaram as câmeras digitais. O mercado hoje pede uma coisa diferente. O consumidor ele é colaborativo, ele escolhe as empresas, ele muda rapidamente, ele se adapta, ele compartilha os recursos. As empresas compartilham, aparecem e desaparecem de uma maneira muito mais rápida. É um mercado dinâmico. É para esse mercado que a geração distribuída está adaptada. Hoje, quando você compra um equipamento na loja, quando você está no caixa pagando, ele já está obsoleto. Existe algum software, alguma coisa que sabe todos os seus movimentos e, da mesma maneira, na geração distribuída, através de Smart Grid e outras tecnologias, a gente sabe o consumo em tempo real, quais equipamentos da nossa casa estão consumindo mais, temos condições de conectar o carro elétrico à nossa residência ao carro elétrico, e assim vai. E essa tecnologia está muito mais próxima do que vocês podem imaginar. O carro elétrico, por exemplo, a Bloomberg New Energy Finance previu que o ano que vem, 2020 e 2021, toda a nossa indústria automobilística, do jeito que nós a conhecemos hoje, ela vai começar a ser desmantelada. Não quer dizer que ela vai acabar, ela vai começar a cada vez menos produzir carros a combustão. Isso quer dizer que os carros elétricos vão começar a interagir com a nossa residência. Eu chego com o carro elétrico, eu carrego a minha casa, os painéis solares carregam bateria, e essa interação vai mudar todo o sistema elétrico como é hoje. Nós temos que pensar para frente. Essa é a ideia que a gente quer passar desses slides. Em termos de futuro, esse gráfico é mais por curiosidade, ele mostra o decréscimo do custo das tecnologias e todas as fontes renováveis. Esse é a mesma coisa, eu só coloquei porque tem uma coisa que chama atenção nesse gráfico. Aquela linha azul é a energia solar fotovoltaica. Como caiu o custo dos equipamentos da área solar fotovoltaica? Chega até a ser mais barato do que as fontes tradicionais. Esse é um gráfico clássico que mostra o número de instalações no Brasil hoje. Eu não consigo ler daqui, mas eu sei que tem por volta de 110 mil instalações no Brasil hoje. Ou seja, dos 83 milhões de consumidores que poderiam ir para a geração distribuída, 0,2% já se conectaram com fontes de geração distribuída. Para nós vermos a quantidade, o mercado enorme que nós temos pela frente para trabalhar. A possibilidade gigantesca que a gente tem ainda para trabalhar pela frente em termos de geração distribuída. E dessa geração distribuída, se nós pegarmos o número de instalações, dessas 103 mil, por volta de 96% é solar fotovoltaica, em número de conexões. Mas se você for pensar em termos de potência, esse número cai para 88%. E se pensar em energia injetada na rede, por causa do fator de capacidade, cai ainda mais, 78%. Nós não podemos esquecer as outras fontes. O Brasil ele é super rico em biomassa, então, talvez primeiro ou segundo do mundo. Nós temos várias fontes de biomassa, palha de arroz, bagaço de cana. Isso, conjugado com outras fontes de energia, nos traz uma possibilidade de negócios, de prover a nossa rede de uma maneira muito satisfatória. Aqui um exemplo de um sistema híbrido, onde está coexistindo uma central hidráulica de pequeno porte com um sistema solar fotovoltaico, aproveitando a mesma infraestrutura. Potência instalada por estado. Em cima a gente vê o número de conexões, vocês veem que Minas está na frente, e aqui que eu vou linkar com políticas públicas.
Minas Gerais está na frente, e tanto em termos de número de conexões, quanto em termos de potência. Tanto em termos de número de conexões, como em termos de potência. Agora, por que Minas está na frente? A grande pergunta é essa: por que Minas Gerais está na frente? Por causa das políticas. Minas Gerais tem uma legislação específica, não é somente porque Minas tem excelente insolação, porque Minas, a CEMIG tem uma das melhores tarifas, isso eleva o TIR e abaixa abaixa o tempo de retorno do investimento. É porque eles têm políticas que fomentam os negócios e ajudam a Minas Gerais a se desenvolver nesse setor. Mesma coisa São Paulo. São Paulo também tem políticas de colocar energia solar lá, em mais de 45 mil unidades do CDHU. Né, em todas as escolas, em todos os prédios públicos. Isso, evidentemente, uma das funções e uma das condições políticas que o Estado tem é de fomentar a demanda. Então, em termos de legislação, de políticas públicas, o Estado, sem dúvidas nenhuma, é quem mais pode fomentar a demanda. A gente participou de um painel lá na Intersolar sobre contratação de geração distribuída para edifícios públicos. 4 exemplos de setores do governo que contrataram GD de diferentes maneiras e fomentaram o mercado. Né? Nós tivemos ali o departamento do Ministério de Minas e Energia, que fez a locação, locou uma usina solar para o MME, quer dizer, não teve nem que investir nos equipamentos, eles locaram, uma outra empresa investiu, e eles diminuíram a sua fatura de energia, baixaram a conta de luz. Né? Tivemos ali a diretora de suprimentos, patrimônio do Banco do Brasil, fizeram uma licitação, a Lei 8666, que é dificílima, a lei que rege a licitação aqui no Brasil, fizeram uma licitação e colocaram sistemas solares fotovoltaicos em várias agências no Brasil inteiro, ou seja, trabalharam a demanda. Nós tivemos ali o divisor do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que através de uma PPP, parceria público-privada, colocou energia solar fotovoltaica no prédio do TRT, se eu não me engano, do Amapá e Pará. Ali está Amapá e Pará. Ele falou sobre os dois, quer dizer, foi um grande projeto, fantástico. Tivemos ali a equipe do IFSU de Minas, que fez uma licitação também, uma concorrência, uma contratação conjunta de projetos de vários institutos federais. Ou seja, são exemplos de empresas que trabalharam no setor e fomentaram a demanda e ajudaram bastante, empresas do setor do governo, ajudaram bastante esse sistema a evoluir. Empregos, a gente fala muito de empregos, a área de fontes renováveis é a área que mais gera empregos no mundo hoje, superou petróleo e gás, e para nossa alegria, a solar fotovoltaica está em primeiro lugar. Desses, instalação é o que mais gera empregos. Quase 60% do setor de instalação gera empregos. Em segundo lugar, é a fabricação. Em termos de futuro, para terminar, meu tempo já está esgotado, né? Me levantou uma placa, só mais 10 minutos? Não, está esgotado, eu vou terminar. Essa é uma projeção da Bloomberg, eu coloco esse gráfico há muito tempo, só para falar duas mensagens que eu quero passar para esse gráfico. Primeiro, que hoje a matriz elétrica brasileira ela tem 2% de fontes solar fotovoltaicas. Segundo a Bloomberg New Energy Finance, em 1940, ou seja, somente daqui a 20 anos, 32% da matriz elétrica brasileira vai ser solar fotovoltaica. Isso é super relevante, é um crescimento fantástico. E desses 32%, 75% vão ser geração distribuída. Isso mostra como vai mudar muito a estrutura do setor elétrico brasileiro, oportunidades para vocês que estão entrando ou já estão atuando no setor. E, finalmente, as duas últimas ou três últimas telas, a revisão da Resolução 42, nós temos trabalhado muito nisso, agora, em outubro, provavelmente a ANEEL já deve lançar o texto final, que vai ser colocado em audiência pública para nós opinarmos sobre o texto final, que deve começar a valer, se tudo for conforme a programação, em meados de 2020, o ano que vem. Essas são as 6 alternativas propostas pela AIR da ANEEL. A AIR é a análise de impacto regulatório que a ANEEL é obrigada a lançar por lei antes de iniciar as audiências públicas. Isso é complicado, porque se aprofunda muito na estrutura tarifária, mas eu dei uma simplificada para todos nós entendermos o que vai acontecer. O que vai acontecer é isso aqui. O cenário 1, que é o menos ruim, não vou nem dizer que é o pior, significa que toda energia que você injetar à rede, que nós injetarmos na rede, nós vamos deixar 28% com a distribuidora. Ou o cenário
5, após um certo gatilho lá previsto na IR, significa que toda a energia que nós injetarmos, 62% você deixa com a distribuidora. Evidentemente que nós não concordamos com isso, nós achamos nem mesmo razoável, nós temos fundamentação técnica, política, econômica e social para isso, e essa é a grande discussão que nós temos feito em Brasília, em vários fóruns, durante todos esses dias. Nós vamos falar sobre isso, então, palestras que vão falar mais sobre isso na frente. 3 pontos importantes que nós temos que ter para o nosso mercado. Estabilidade jurídica, nós temos que saber o que vai acontecer juridicamente, sem as coisas acabarem no STF, a gente tem que evitar uma mitigação dos problemas da maneira jurídica. O consumidor tem que ser o foco das atenções. O mercado, né, o consumidor é soberano sobre o mercado, e não o mercado soberano sobre o consumidor. É isso que nós temos buscado. E, por final, priorizar a livre iniciativa. Já que nós somos todos empresários, acreditamos, corremos riscos, investimos e criamos empregos, quem cria emprego é o empresário que corre risco e cria emprego. Então, nada mais natural que nós priorizarmos a livre iniciativa. Eu agradeço a atenção de vocês e, para finalizar, eu deixo só uma frase aí de Montesquieu. Muito obrigado. Nosso muito obrigado ao Carlos Evangelista, ao nosso Carlão, presidente da BGD. Eu convido agora o nosso segundo palestrante deste painel Políticas Públicas. Por favor, venha para cá para ministrar a sua palestra, vereador Pablo Fará. Perfeito, vou ser o mais breve possível. Bom dia a todos, em nome da doutora Marina, eu cumprimento a mesa, em nome do meu amigo, colaborador Valber Oliveira, também eu cumprimento a todos, em nome do Rafael Vale, nosso colaborador e parceiro, também eu estendo a todos. E não poderia deixar de saudar também meu amigo Carlindo Lins, que se encontra ali na plateia, no qual eu tive a inspiração de apresentar e aprovar um projeto de lei também do corredor de rua, município de Belém, no qual ele trouxe a corrida de rua para Belém, para o estado do Pará. Carlindo Lins, fico muito feliz de ver você aqui presente. Em nome de todos, eu cumprimento e estendo os bons vinda a Belém do Pará, em especial a BGD, a Passolar, a Belsol, que tiveram esse brilhantismo de trazer para Belém do Pará este fórum. Eu acho que Belém precisa estar no ranking municipal das energias renováveis, mais especificamente fotovoltaico. E, infelizmente, aqui em nosso estado, que é um dos estados com a maior incidência solar, esse tema e essa discussão precisa ser fomentada. Por isso, atravessamos na Câmara Municipal de Belém. Primeiro, como o Rafael Vale falou, eu fui convidado de participar, de conhecer um pouco mais das energias renováveis, da energia solar, fotovoltaica, e me apaixonei e vi que ali é um mercado que Belém, que Pará, precisa conhecer. E, infelizmente, nossas autoridades parlamentares não olharam e não enxergaram o segmento que já é uma realidade. Já é um segmento que mais cresce no Brasil, emprego e renda. E nós estamos precisando fomentar o emprego e renda no Brasil. Então, parabéns aos senhores que fazem parte desse segmento e que nós, parlamentares, que temos a missão de representar, que a gente possa também olhar para um segmento que gera emprego e renda. Então, por isso, apresentamos um projeto de lei na Câmara Municipal de Belém, onde a gente visa buscar esses incentivos, visa buscar a facilidade com crédito. Ontem mesmo, levei o seu Valber Oliveira junto ao nosso vice-governador do Estado, Lúcio Vale, e ao nosso governador do Estado do Pará, Eldo Barbalho. Nós temos uma secretaria importante, que é a SEDEM, que a gente precisa se comunicar e levar esta atualização, levar este segmento, este mercado, para que possa ter voz e vez no Estado do Pará. E eu tenho certeza que o nosso governador, que tem um olhar
de verticalização, que ele irá sim comprar essa ideia e nós incluímos em nossas repartições públicas. Nós estamos precisando disso, presidente. Então, queremos levar as nossas delegacias, as nossas unidades hospitalares, o protótipo e a instalação de energia. Hoje mesmo temos uma reunião marcada com o delegado-geral de polícia, que a gente está levando esta parceria, levando um projeto pioneiro para ser instalado na Delegacia Geral do Estado do Pará. Então, veja a importância do mercado, do segmento, sem contar na economicidade que a gente vai trazer, onde a fatura da nossa Polícia Civil do Estado do Pará gira em torno de R$600 mil. Nós estamos levando economicidade. Hoje, o poder público precisa tratar e lidar com dinheiro público. Hoje, a maior parte da despesa gira em torno do custeio de pessoal, 80%, e aí a gente deixa de investir em saneamento, investir em políticas públicas. Então, veja a importância do mercado, a importância dos senhores, mas também tem que ter o olhar das autoridades públicas, tem que ter o olhar dos nossos parlamentares, e com a aprovação, com a entrada da lei que demos na Câmara Municipal de Belém, já temos uma reunião, Rafael Vale, marcada com o prefeito Zenaldo Coutinho, onde queremos colocar ele, que não é perda de receita não, que nós ao discutirmos aquele consumidor final que instalou em sua residência um sistema fotovoltaico, que ele vai ter um benefício na iluminação pública. Temos aqui o Márcio, também eu gostaria de registrar a presença do nosso servidor público, diretor da iluminação pública, já passou pela direção. Então, sabe da importância dessa discussão, da gente levar para a Câmara Municipal de Belém, mas não só lá, que esse eco, que essa voz seja estendido à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, que a nossa bancada federal possa entender e olhar para esse segmento e levar para a nossa bancada federal. Já temos um projeto também, estamos viajando para Brasília para falar com o nosso deputado federal Cristiano Vale, onde certamente disponibilizará ali uma emenda para a gente implantar esse projeto na nossa Polícia Civil do Estado do Pará, mas que a gente possa ir além, que o prefeito possa implantar em nossas unidades hospitalares, para que a gente está falando aqui de energia limpa, a gente está falando do cuidado do meio ambiente, a gente está falando aqui de economicidade. Então, a gente fica feliz de levar essa discussão para a nossa Casa Municipal, para a Câmara Municipal de Belém, que a gente possa agora ali fazer o corpo a corpo com cada vereador das bancadas de liderança, com o nosso presidente. Já conversei, só preciso do aval do prefeito, para que ele possa abraçar esse projeto e a gente possa realmente aprovar. Ontem eu vi, na prática, um empresário que quis instalar o seu sistema fotovoltaico em sua empresa, mas não conseguiu por causa da burocracia da linha de crédito. Então, precisamos também trazer os bancos privados para que possa ser um facilitador desses empréstimos, porque ao se dirigir aos bancos públicos, a burocracia é tão grande, mais especificamente ao BASA e outros bancos públicos, como o Banco do Brasil. Nós não observamos essa facilidade para com o consumidor, para com o empresário, para com o pequeno empresário, pois quem mais emprega no Brasil é o pequeno e o microempresário. Então a gente precisa inserir também para que o SEBRAE possa abraçar esta bandeira, este segmento, e a gente possa dar ao consumidor final a importância dele instalar em sua residência, para o pequeno empresário que ele possa ter de instalar em seu comércio. Então, já finalizando, amigo, senão a gente aqui acaba, mas eu não poderia deixar de dizer, 10 minutos, de dizer por que apresentamos esse, doutora Marina, a gente conversando me perdoe, a gente acabou atrapalhando a sua palestra. A importância da gente poder levar essas discussões para a Câmara Municipal de Belém. O que a gente quer, doutora Marina? A gente quer levar cidadania, a gente quer levar inclusão social aos nossos ribeirinhos. Nós temos cerca de 40 ilhas ao redor de Belém, se eu não me engano até mais, e nós presenciamos ainda moradores ribeirinhos sem energia, sem geladeira, Rafael Vale,
sem televisão, sem comunidade com o mundo. Nós queremos, com a energia solar, mais especificamente com a energia fotovoltaica, nós queremos levar cidadania, inclusão social para esse ribeirinho. Por isso eu vejo a importância do nosso prefeito Zenaldo Coutinho abraçar esta casa. Por isso eu vejo a importância do nosso governador Helder Barbalho e nosso vice-governador Lúcio Vale implantar e comprar esta ideia que já é uma realidade. Mas, sobretudo, nós devemos um compromisso, uma representação com aquelas pessoas que precisam de dignidade, que precisam de cidadania e precisam de inclusão social. Então, acredito muito nisso, que esse segmento, que esse mercado, ele vai levar isso para nossas comunidades ribeirinhas, mais especificamente, não só olhar para o comércio em si, mas olhar para o ser humano, olhar para a cidadania. Eu tenho certeza que esse mercado, esse segmento, os senhores farão a diferença em nossas comunidades ribeirinhas. Por isso, eu estou aqui feliz de dividir com vocês esse projeto de lei, mas que venha outros projetos, como a gente viu aqui. Por que Belém não aparece nos rankings municipais? Por que o Pará aparece no 20º colocação do ranking? Por quê? Porque nós não estamos discutindo política pública no estado do Pará. Nossos políticos ainda não despertaram para a importância da energia solar, da importância da energia fotovoltaica, sem contar a biomassa, sem contar os lixões, céu aberto no Brasil, especificamente aqui em Belém do Pará, porque nós sabemos, por causa da indústria, da tonelada do lixo, nós temos que olhar com a sociedade. Ao nós representarmos a sociedade, a gente não tem que representar nenhum segmento, nós não temos que representar nenhuma bancada, nós somos representantes do povo belenense, do povo paraense. E, infelizmente, no Brasil, os nossos políticos ainda não atentaram para os nossos lixões, seu Alberto. Aí a gente fala da biomassa. Nós estamos perdendo dinheiro, lixo, reciclagem é dinheiro, mas hoje o poder público também vira as costas para esse mercado também. Então, eu queria finalizar com os senhores e dizer, nós estamos à disposição, mas não é mais um projeto que está dando entrada na Câmara Municipal de Belém e vai ficar parado, não. Vai ser um projeto que vai trazer o incremento do mercado, desse mercado dos senhores, do sistema de energia solar fotovoltaica. Vai ser um projeto que vai dar oportunidade do consumidor final, daquele comerciante, aquele empresário, ele vai ter o incentivo de querer instalar em sua residência, em sua empresa, ele vai querer ter o benefício dos incentivos, como são inúmeros aqui, da questão de contribuir para a melhoria das condições de vida, aumentar a competitividade e estimular o uso de energia fotovoltaica, mitigar a geração de emissão de gases do efeito estufa, reduzir a demanda de energia elétrica, até melhorando para uma questão de um futuro apagão, que o estado do Pará está propício sim. Então veja, Rafael Vale, sem contar ali num benefício e num desconto da iluminação pública, porque aquela na Câmara Municipal de Belém, como eu falei, Rafael, vai ser um embate. Valber, vai ser um embate a gente colocar na cabeça dos nossos políticos e dos nossos executivos, que nós não vamos ter perda de receita, que ao implantar o sistema fotovoltaico, ele terá um benefício na iluminação pública, Márcio. E aí, nós temos que olhar que, ao ter o incentivo do benefício da iluminação pública, que nós apresentamos em lei, que vai gerar em torno de 20% a 50%, ele vai ter um incremento, o executivo vai ter um incremento no ICMS, ele vai ter um incremento no emprego e renda. Então, nós temos que desmistificar que o executivo irá perder com essas aprovações, porque Minas atentou. Minas está dando o seu exemplo, Brasília está dando o seu exemplo, Rio de Janeiro está dando o seu exemplo, Bahia está dando o seu exemplo, e o estado do Pará tem que dar o seu exemplo. Belém do Pará tem que dar o seu exemplo. Então, parabéns para vocês, para os senhores que estão aqui, em especial para esta mesa, que trouxe essa riqueza de informações, de conhecimento. Eu deixo para os senhores que são da área, ao meu amigo colaborador Valdo Oliveira, ao meu amigo colaborador Rafael Vale, e ao meu querido Carlindo Lins e Márcio.
Eu acho que a gente tem muito a contribuir, e desses 2 dias daqui, certamente a gente trará grandes proposições, grandes proposituras. E, doutora Marina, eu conto com você, meu presidente, meu amigo Ulisses, eu conto com os senhores para que a gente possa nos subsidiar. É um mercado novo, eu reconheço que é um mercado que eu preciso ainda conhecer mais, mas eu tenho a vontade. Eu estou tão pouco tempo na representação política, eu assumi esse ano. Mas quando a gente quer fazer, a gente faz a diferença. A gente não espera por ninguém. Você faz acontecer e não espera por ninguém. Então é isso que eu queria deixar aqui, uma mensagem para vocês. Conte com a nossa representação, conte com o nosso amigo, vamos abrir a porta, vamos bater a porta do governo, do município, porque o que a gente quer ver é protótipos, o que a gente quer ver é energia fotovoltaica nas nossas delegacias, nos nossos hospitais, nas nossas creches, em nossos colégios públicos. Nós queremos ver acontecer, nós queremos ver realidade, e aqui nós iremos tirar essa realidade, mas sobretudo de levar a cidadania e a inclusão social aos nossos ribeirinhos. Muito obrigado a todos e que Deus nos proteja. Muito obrigado ao vereador Pablo Fará, e dando sequência no nosso painel Políticas Públicas, agora o nosso palestrante será Ulisses Carvalho Paixão, da CEAmazon. Por favor, tenha bondade, Ulisses. Bom dia. Bom, primeiro agradecer aos organizadores do evento, né, principalmente aí nos nomes do senhor Regis, que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, e da senhora Kênia, que eu já conversei com ela na entrada, sempre muito bem atendido né, passando todas as informações. Bom, meu nome é Ulisses, eu sou estudante de doutorado da Universidade Federal do Pará, faço parte da equipe do CEAmazon, com projetos, alguns que eu vou mostrar aqui, e trabalhamos para que algumas dessas políticas públicas, né, inteligências, inovações, elas venham à frente. Bom, o CEAmazon é um centro de excelência em eficiência energética da Amazônia, né? No Brasil nós temos 4, e no norte do estado nós somos os únicos. As atividades, algumas das atividades que nós executamos, então, é formar uma cultura regional de eficiência e qualidade energética, contribuir para o desenvolvimento tecnológico em prédios públicos comerciais, né, o que foi comentado agora, de implementar sistemas fotovoltaicos em prédios públicos, é onde a gente tem redução de energia, né? E se o prédio público reduz energia, nós, consumidores, reduzimos o nosso gasto, né? Atuar em desenvolvimento, o conceito de Smart Grid, Smart Builds, é a geração distribuída, pura e propriamente, né, o que a gente está falando aqui, é colocar inteligência nos sistemas. Modelagem e simulações de sistemas elétricos, visando eficiência, qualidade de energia e segurança operacional, né, o que todas as empresas buscam, seja elas aqui atuando nas instalações, ou seja elas atuando na distribuição, na geração de energia. Modelagem e simulação da inserção de geração distribuída, né? A gente está aqui promovendo a geração distribuída, mas a gente tem o conhecimento, né, um pouco mais técnico, aqueles têm um conhecimento um pouco mais técnico, de que causa um certo distúrbio na rede. Então, tem a necessidade de se estudar, de fazer as análises, e, claro, assim como toda e qualquer evolução, de fazer com que ela seja feita da melhor forma. E existem outros trabalhos que são feitos, né? E aí fica o convite para quem não conhece o CEAmazon, o CEAmazon ele fica dentro da UFPA, né, na parte do Centro de Tecnológico, anexo à UFPA. Bom, uma das atividades que a gente desenvolve lá, que é trabalhar com eficiência energética, né? Não recordo o nome, mas comentou aqui sobre sustentabilidade. E é exatamente isso, né? Em um trabalho que foi feito pelo CEAmazon de desenvolvimento, né? Dentro desse prédio da universidade, que é um prédio novo, recente, né? E ainda assim conseguiu se economizar
em torno de 30% de energia no prédio, com substituição de lâmpada, né, trazendo sistemas de refrigeração mais eficientes. Então, assim, isso já era um prédio que era para ter um certificado, né, que existe o regulamento técnico de qualidade do nível de eficiência energética de edificações comerciais de serviço público, que é o RTQC, né? Então, nós trabalhamos com esse tipo de projeto que deveria ser implementado em todas as unidades públicas até 2020. Né? Isso foi de 2014, uma instrução normativa, e a gente sabe que até hoje, nós estamos em 2019, e ainda não foi implementado na maioria dos prédios. Né? E esse estudo traz algumas economias aqui, e ele recebe algumas bonificações, seja na parte da infraestrutura do prédio, da envoltória do prédio, do sistema de iluminação, do sistema de ar-condicionado, que, caso não alcance uma pontuação para receber aquele selo A que a gente está acostumado a ver nos equipamentos de ar-condicionado, geladeira, carro, hoje, né, tudo tem esse selo de eficiência. Caso ele não consiga, então a gente implementa um sistema fotovoltaico, né, um aproveitamento de água. Isso bonifica o prédio para que ele alcance o nível máximo de eficiência e seja certificado com selo A. Né. Aqui em Belém, né, a gente tem o prédio da Caixa, né, o Banco da Caixa, que tem essa certificação. Tem um posto Ipiranga, né, o posto Ipiranga, um dos postos, ele tem essa certificação. Então, vale a pena a gente conhecer um pouquinho. Por quê? A economia mais barata não é a hídrica, não é a solar, não é a eólica, é aquela que a gente economiza. Né? Essa é a mais barata. Né? E depois a gente entra com as questões de geração distribuída, que a gente vai discutir aqui durante os 2 dias, que também trazem um retorno e são mais em conta. Com relação ao projeto, então, a universidade em si, ela acreditou no CEAMAZON, né, que nós estamos lá dentro, e a gente vem desenvolvendo trabalhos aí de análise de modalidade tarifária, de análise de qualidade de energia, análise de eficiência energética da edificação, como eu comentei em cima, e análise para inserção de geração fotovoltaica dentro da universidade. Tudo isso vai trazer uma redução dos custos da universidade. Né, o que a gente discute lá com relação a, né, hoje tem se falado muito, cortes, contenção. Né, então, a partir do momento que você gerencia esses gastos, gerencia a energia, que a gente enxerga essa energia, a gente passa a poder gastar esse valor em outros pontos, né, que o vereador Fará ele comentou com relação a isso. Né, isso dentro de um órgão público, né, do nosso bolso. Né, o órgão é público, né, mas o dinheiro quem paga é a gente. Né? E isso faz com que esse trabalho, né, ele reduza, aí, né, que é onde a gente tem os maiores gastos dentro dos setores. Né? Então, a gente tem a parte residencial, comercial, né, e o público. Isso gera um gasto de 53%. Bom, aí já uma novidade, né, recente agora, nós tivemos um projeto aprovado junto à ANEEL, no CEAMAZON, que vai trazer a mobilidade elétrica para o Pará. Né? Nós vamos ter aí ônibus elétricos circulando dentro da universidade. Né? Teremos postos elétricos dentro da universidade, isso é bem novidade mesmo, foi aprovado agora no dia 9 de setembro. E então, nós teremos um eletroposto interligando, um eletroposto dentro da Universidade Federal do Pará, aqui no Guamá, onde está instalado o CEAMAZON, e teremos outro eletroposto em Castanhal. Então, o pessoal que mora para o lado de lá já pode começar a comprar carro elétrico, porque daqui uns 4 meses, mais ou menos, a gente vai estar com um eletroposto no meio do caminho. Né? Então, isso é só um pedaço, né, uma parte de políticas públicas que podem ser implementadas. Nesse mesmo projeto, né, esse barquinho aqui não é à toa, isso é um barco solar, né, que vai transportar os alunos dentro do campus. E aí, em questões de políticas públicas, né, que a gente traz, existem quantas comunidades, né? Eu tive a felicidade de ir em Manaus, né, e o transporte de barco funciona como uma maravilha. Assim, muito melhor, eu acredito, até do que os próprios ônibus. Então, por que não esses barcos, né, serem com placas solares, baterias, de modo que a gente tenha uma economia,
né, tanto na parte de sustentabilidade quanto na parte econômica. Afinal de contas, o sol, né, não é pago, ou não deveria, né? Então, nós temos aqui todo esse sistema de transporte público que pode ser repassado para a comunidade, um corredor verde que vai ser implementado, né, de Belém a Castanhal, são 78 quilômetros. Então, esses são alguns trabalhos que o CEAmazon tem feito. Existem outros laboratórios dentro da universidade, um que eu tive a felicidade de trabalhar também, que foi o JEDI, né, que desenvolve trabalhos semelhantes e que conta aí com o apoio, né, seja privado ou seja público, para que esses trabalhos sejam expandidos e levados a comunidades ribeirinhas isoladas, né, ou até mesmo conectadas na rede. Alguns exemplos que a gente vai ver. E aí, quando a gente fala, né, de sustentabilidade, fala de geração distribuída, fala de sistema solar, eólico, a gente está trazendo aqui, né, junto com a agenda de 2030, né, tem uma gama de temas que foram desenvolvidos, eu trouxe alguns deles, né, onde a educação, né, a base começa por aqui. Se a gente tem uma boa educação de economizar energia, se a gente tem uma boa educação de entender, né, que a energia pode ser gerada através do sistema fotovoltaico, eólico, qualquer ele que seja, a biomassa, nós estamos aqui na Amazônia, a gente tem, né, vários projetos, né, de geração de energia por meio da biomassa, porém não tem um incentivo financeiro. Então é aí que a gente fala da política pública, né? É aí que a gente leva, né, aproxima, né, o usuário do governo para que leve essa geração. Então a gestão energética, num primeiro ponto, que ela está aqui dentro, né, das políticas da Agenda de 2030, inovação e estrutura. Não tem como a gente ficar fazendo a mesma coisa e querer ter um resultado diferente. A gente precisa mudar, então a gente precisa de inovação. A universidade, ela está lá cheia de ideias, cheia de laboratório para poder repassar isso para frente. Ela precisa de incentivo, precisa de verba para isso. As energias renováveis, que também está dentro da agenda, e tem várias outras. Bom, a nossa matriz elétrica, às vezes, né, eu estive numa discussão na USP no ano passado, eram 50 países diferentes, né, todos no mesmo nível de doutorado, né, mestrado, doutorado, com países da África, países da Europa, países da Ásia, né, representantes. E nós somos muito afortunados por isso aqui, né, por ter uma matriz hídrica muito grande. Então, talvez por isso a questão da energia solar, energia eólica, ela ficou um pouco esquecida. Mas isso tudo tem um custo, né? E diversificar essa matriz energética, né, ela faz com que a gente não sofra em momentos de seca. Né? Que a gente teve lá em 2001, né, eu já não sou tão mais novo assim, mas em 2001 a gente teve uma crise energética, né, que foi chamado apagão. E o que aconteceu? Nós tivemos que, pelo nome de contenção, né, então teve que economizar energia na marra. Hoje em dia, apesar dos níveis dos reservatórios, aí eu vou passar rápido, né, apesar dos níveis de reservatório não estarem tão bons, ninguém fala mais em apagão. Por quê? Né? Então, a gente tem aqui, ó, principalmente no reservatório do Nordeste, né, por que teve esse aumento aqui, exatamente em 2019? Né? Foram as entradas das eólicas. Olha a diferença. Então, é basicamente por isso, né? A gente não consegue conter né, reservar o vento, né? Não consegue o sol, a gente tenta, né, pode tentar por meio de bateria, mas a gente consegue represar a água, né? Então, se a gente aproveitar a energia de outro, que pode no momento do sol, do eólico, a gente reserva a água. Bom, aqui é uma amostra do crescimento, pegando o exemplo da CELPA, da fatura de energia, e aí mostra o incentivo, né, ainda mais de crescimento da geração solar e eólica e de biomassa. Aqui nós temos um problema, né, desculpa, eu vou passar um pouco rápido por causa do tempo. Nós temos a questão do custo da energia de distribuição, né, e da parte de perdas, que foi comentado pelo senhor Carlos também.
né, que a gente pode tratar, e o Rafael comentou mais cedo, que a gente pode tratar, então assim, é mais fácil a gente tratar a geração distribuída ou é mais fácil a gente deve focar na geração distribuída ou deve focar nas perdas? Né, isso é uma tensão. Né? E aí a gente tem o Sistema Interligado Nacional, né, ótimo, perfeito. Né, para quem conhece o sistema elétrico, a gente sabe que o nosso é um dos melhores, se não o melhor do mundo. Por quê? Gerenciar, operar esse sistema aqui, isso não é para qualquer um, é do tamanho da Europa, né? Tem sempre um link que faz comparando com a Europa. Mas a gente tem umas áreas, né, principalmente na região norte, que a gente não tem essa conexão. E aí, quais são as melhores formas de fazer isso? Né? Então, nós temos aí o sistema isolado, os números para o sistema isolado, que ainda são grandes, né? Nós precisamos atentar para isso. E a melhor forma de fazer isso, né, comparando, né, então nós temos aqui, só pegando o último, 97% da potência instalada de usinas termoelétricas a diesel, né, o restante divide em UTS a gás, e uma de biomassa, né, o sistema fotovoltaico no Amapá e uma PCH em Roraima. Principalmente pegando a questão de Roraima, que aí a gente não está falando de uma localidade pequena, né? Não é uma populaçãozinha pequena, isolada. Né? Então, em Roraima, a gente tem todo esse problema, inclusive agora, né, mais recente, com relação à Venezuela, que é da onde a gente recebia essa energia. Né? Então, por problemas políticos, né, do país, a gente teve a desconexão. Então, traçar esse linhão para Roraima, né, é a melhor solução, cortar a Amazônia é a melhor solução, né, sendo que a gente ainda tem opções de geração distribuída no local que podem ser desenvolvidas. Né, no final de 2018, em novembro, dezembro de 2018, foi iniciado um estudo para poder tornar Roraima como uma referência em eficiência energética, né, já que eles é uma grande população e está isolado. Né, e então, qual seria a melhor solução? A primeira, né, felizmente, foi de que deve-se economizar energia, mas isso conta com uma conscientização muito grande. Bom, então, aí só para ilustrar Roraima, isolado, já foi comentado, né, e vai ser muito discutido com relação a 482, que foi o marco que nós tivemos, né, para início e crescimento da geração distribuída, principalmente a solar. Bom, aqui também eu vou passar rápido, que é exatamente o fluxo, né, o que a gente tinha no passado de centralização e hoje descentralizado. O problema é que hoje, e principalmente o Pará, vai ter aqui agora também vai estar incluso, né, com eletropostos e possibilitando veículos elétricos, então a gente tem que fazer essas análises. O potencial que a gente tem solar e eólico, também vou passar rapidinho aqui. Né? A questão de quantidades de unidades consumidoras, o estado de Minas sempre, né, na frente, aí, por conta do que já foi iniciado. Né? O poder público, né, o que a gente tem de geração distribuída por classe de consumo, então nós temos aqui a quem deveria ser dado exemplo, assim como a questão da eficiência energética, né, que deveria ser implementado nos órgãos públicos, ela não está sendo feita, né, tanto na parte de iluminação, de serviço público e no poder público. Esses deveriam ser o exemplo. A instrução normativa da MPOG de 2014, ela trataria de início o sistema, fazer eficiência energética nos órgãos públicos e depois repassar isso para nós, consumidores residenciais, comerciais, industriais. Porém, os órgãos públicos, né, se tratando aqui de geração distribuída, eles não estão dando exemplo. Né? E aí a gente vem uma discussão, né, se o ICMS ele é uma política pública ou não, né, mas eu não vou entrar nesse mérito, até porque meu tempo já esgotou. A questão de alguns exemplos aí de programas, né, então a gente teve em Goiás, que foi implementado e é de sucesso. Né, tem a questão aqui dos projetos de Minha Casa Minha Vida, né, que parece ser alguma coisa tão simples, mas ainda existe uma dificuldade. Palma Solar, né, que também tem sucesso, e aí, né, entra a questão de descontos, né, no imposto que o vereador
comentou, né, que pode ser implementado no Pará. Isso também atende para a questão de eficiência energética. O ProSolar. Aqui a geração de empregos, que já foi comentado pelo seu Carlos, então vou passar rápido. O projeto Luz para Todos, aí a gente entra na questão de como implementar isso, né, em sistemas isolados. Né? O que a gente tem que ainda precisa ser atendido e não é feito. Né? Por quê? Porque não chega uma linha de transmissão nesse ponto. Então, a gente precisa mesmo ter uma linha de transmissão até o local, ou a gente pode implementar aqui painéis, sistemas fotovoltaicos para assessorar. Porque regulação, normatização, isso já existe. Então, isso não é uma desculpa. Né? Se fosse algo novo, que não é regulamentado, né, mas já existe. Bom, aqui os benefícios da geração distribuída, né, que já, como o seu Carlos comentou um pouco, né, mas aí vem a distribuição, principalmente para a região amazônica, as regiões do Nordeste, né, distribuição de energia em locais remotos, né, desenvolvimento socioeconômico. Para quem não assistiu, então a gente tem aqui o menino que descobriu o vento, né? Então isso é bem semelhante do que a gente encontra no Brasil. E o ciclo de políticas públicas, né? Que é exatamente semelhante ao ciclo de PDCA, que a gente precisa, né, passar a pôr em prática para que seja desenvolvido trabalhos que atendam a comunidade. Bom, eu agradeço a atenção. Desculpe pelo tempo. Obrigado, Ulisses. Peço que você ocupe seu lugar na bancada. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Marina Falcão, que vai comandar, como moderadora, esse nosso painel de políticas públicas. Nós teremos alguns minutos aí para o debate e para as perguntas e respostas. Eu peço somente que quem for formular perguntas se identifique o nome, a empresa e seja o mais breve possível na hora da pergunta para que o maior número de pessoas possam efetuar as perguntas, ok? Com a palavra, a doutora Marina. Pessoal, eu fiz algumas considerações aqui que eu acho que é importante, não vou me estender muito não, para passar a palavra para vocês, em função do alongar do tempo aí. Eu acho que é extremamente importante a gente linkar hoje a geração distribuída com a educação. O Ulisses falou muito bem isso na apresentação dele, com o consumo responsável, a gestão energética, a inovação tecnológica, a geração de emprego e renda. Em função disso, todas as questões de políticas públicas no Brasil, elas se tornam extremamente importantes. E, saindo na frente, mais uma vez, Minas como exemplo, né, a gente tem a legislação específica para a isenção de ICMS até 5 mega. Eu gostaria de saber um pouco, vou passar a palavra para o nosso presidente, o Carlos, da questão dos outros estados, como que eles estão encarando a questão do IPTU verde, a questão de linkar isso com a geração distribuída. Obrigado pela pergunta. Nós temos ido para o país inteiro, né, vendo diferentes ações a nível federal, estadual e municipal. Especificamente IPTU, que é o imposto municipal. Ontem, por coincidência, eu estava na cidade de Palmas. Estava tendo um evento do CREA lá e tinha uma parte lá que era geração distribuída. E eles comentaram, realmente, eu acho que foi uma das primeiras cidades do país a fazer o chamado IPTU progressivo verde. Eles chamam de IPTU verde. Eu não me lembro o nome agora do prefeito que implementou isso. Eu acho que ele era, inclusive, colombiano, boliviano. Parece que foi um bom prefeito, o pessoal gostou. E conforme você investia no seu imóvel, ou em fontes renováveis, ou em eficiência energética, ou inclusive reuso da água, você tinha descontos no IPTU. Então, foi uma maneira que o Poder Municipal encontrou de, sem onerar as contas do município, em troca, incentivar o mercado, que nós falamos hoje, sobre a demanda. Ele criou uma demanda, evidentemente as empresas ficaram interessadas em aproveitar o IPTU verde, e os donos dos imóveis privados também se interessaram em investir, porque eles saberiam que, durante um tempo curto, eles teriam um desconto no IPTU, e isso, em termos de financeiros, compensaria, fica mais atrativo o investimento. Isso em Palmas, eu estou citando Palmas, não é a única cidade do Brasil, porque provavelmente, se eu não estiver equivocado, foi a primeira. Eu sei que tem cidades em Minas que fizeram isso, São Paulo também teve, Salvador,
também implementou isso. Inclusive, acho que Salvador já está implementado. Em São Paulo, eu sou oriundo de São Paulo, eu sei que tem um projeto de lei em andamento. É evidente que isso tem que ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, tem que ter um projeto, tem todo um trâmite político nisso. Mas quando os prefeitos e os vereadores se engajam aqui, como a gente viu hoje, é muito mais fácil aprovar. Porque quando você coloca esse tipo de incentivo ligado à parte fiscal, hoje é quase que crime no Brasil falar em incentivo fiscal, né? Por causa da situação tributária e fiscal do país. Mas quando você linka esse tipo de benefício, você tem que submeter aos vereadores, né, para ser aprovado, isso é a Câmara de Vereadores para aprovação. No caso de Minas, a doutora Marina é mineira, né? Sabe, eles realmente fizeram um grande incentivo, agora nós estamos falando Estado, né, estadual, eles tiveram incentivo, nós temos um incentivo grande de ICMS. Isso é uma das principais motivos que Minas conseguiu estar na frente do número de instalações e potência. Existe o convênio 16 de 2015, que dá isenção da ICMS sobre a energia injetada na rede. Só que esse convênio ele tem algumas limitações, talvez a principal delas seja o limite, vai só até 1 mega. Minas Gerais saiu na frente alguns anos atrás e conseguiu aprovar um projeto de lei que permite que essa isenção vá para todas as modalidades de geração distribuída e que vá até 5 mega. Então, isso uniu o útil ao agradável lá em Minas, ficou mais atrativo em Minas, que já tinha uma tarifa alta, já tem alta insolação, a se conectarem grandes ou pequenas fazendas solares em Minas Gerais. Por que os outros estados não conseguiram seguir isso? Porque existe uma resolução, eu acho que é uma resolução, não sei se é uma lei ou uma resolução, impedindo que os outros estados fizessem a mesma coisa que foi feito no CONFAS. Então, São Paulo quis fazer, Pernambuco quis fazer, vários estados tiveram intenção de também fazer isso. Mas, para evitar uma guerra fiscal, o próprio CONFAS, que são as secretarias estaduais de todos os estados, fala, olha, a partir de tal data, ninguém mais pode fazer essa isenção específica para evitar uma guerra fiscal entre os estados. Então, por isso, hoje, só Minas Gerais tem esse incentivo. Ainda existem algumas tentativas em curso. Eu estava, esses dias mesmo, no Ceará, e lá a gente apresentou isso novamente para a secretária de Fazenda, para eles tentarem acompanhar o que Minas fez. O Ceará não é o único que está tentando fazer isso, e eles têm que submeter ao CONFAS, lá por unanimidade, todos os secretários de Fazenda dos 27 estados brasileiros, mas tem que aprovar. Então, realmente, isso empaca um pouco o problema. Mas a gente percebe que, mesmo assim, tem iniciativas em todos os níveis, federal também, de PIS, CONFINS, de dar incentivos para incentivar a demanda do setor de geração distribuída. Obrigada, Carlos. Minas Gerais teve, como eu disse anteriormente, uma base muito forte, que foi a legislação do ano de 2013. E aí, como a gente submeteu esse processo ao CONFAS, antes da publicação da lei, que foi no ano de 2017, a lei é a Lei 22.549, tá, pessoal? A gente teve esse devido processo legal formalizado através de um decreto que regulamenta essa legislação. Isso é muito importante. Falando um pouco de geração de emprego, renda e dignidade para a pessoa humana, que é o principal, né, Pablo? Eu acho que sem emprego e renda, a pessoa, além de ficar deprimida, ela não consegue desenvolver o melhor que tem dentro dela, né? Então, a gente procura sempre agregar a geração distribuída, a geração de emprego e renda e desenvolvimento regional. Isso que é bastante importante. Você citou que Belém tem praticamente em torno de 40 ilhas sem energia, né, ao redor. Isso é extremamente preocupante, porque a pessoa não tem sequer uma geladeira, né? Então, vamos imaginar as outras questões mais básicas. O que você pensa em desenvolver, através do que você já falou anteriormente para a gente, brilhantemente, mas procurar seguir um pouquinho do caminho de Minas, ou então desenvolver uma outra política regional local? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Obrigada. Nada, é um prazer a gente poder contribuir e trazer, né, dignidade e inclusão social. Quando a gente traz essa discussão para a Câmara Municipal de Belém, é porque Minas enxergou, é porque Brasília está enxergando, porque o Rio já enxergou. E a gente desmistificar que a gente não, Carlão, que a gente não vai ter perda, que a gente não vai ter perda de receita. O grande problema é colocar na cabeça de nossos gestores do Poder Executivo. Uma lei dessa, só para você ter uma ideia, aqui, quando se fala em custeio, em gasto,
ela nem tramita na Câmara Municipal de Belém. Então, veja, então vamos ter que levar, se for o caso, o Executivo pode recepcionar, não tem problema. Não tem problema quem vai ser o pai da criança. A gente só quer, doutora Marina, realmente que a gente chega no... Qual é o objetivo? Qual é o meu sonho, que é uma realidade? É a gente levar, através da energia fotovoltaica, mais especificamente, temos outras fontes de energia, biomassa, eólica, mas levar aquela população ribeirinha que está lá queimando uma vela, que está queimando lá um óleo, que está com o seu geradorzinho, a gente levar ela a oportunidade, mas que o poder público possa inserir em políticas públicas, em políticas sociais. Nós não queremos no Brasil, gente, dar o peixe, nós queremos hoje que a pessoa aprenda a pescar. O sistema social é muito importante, bolsa, família, bolsa, só quem passa fome sabe. Nós que andamos nas periferias, e o vereador é o político mais próximo do povo, nós que andamos sabemos da realidade. Agora, quando você tem a missão realmente de representar, e aí eu sempre digo, nós não representamos um segmento, uma bancada, nós temos que acabar com essa política de setorizar bancadas, porque isso está dificultando a inclusão social. Então, através desse debate, desse fórum aqui, e através da propositura desta lei, nós queremos abrir essa discussão com o Poder Executivo, não só municipal, a minha competência é municipal, mas através de nossos amigos, nós queremos levar ao governo do Estado. Por que nós não reduzimos aí hoje, como a gente fala, da questão das discussões tributárias, porque nós não encontramos a solução na energia solar e buscar essa economicidade, buscar essa redução da energia no setor público, que tinha o dever de implantar, como tem ali o Márcio, que já foi diretor ali do setor de iluminação pública da CEUB, que tem o conhecimento, e a gente poder levar mais e mais em locais em periferia da iluminação pública e mais barata. Então, veja a importância dessa discussão, que ela é acanhada, tímida, sim, no estado do Pará, mas nós acreditamos que daqui sairá grandes proposituras, e nós vamos, se depender da gente, nós vamos ficar atentos, cobrando a nossa Secretaria de Mineração, SEDEM, através do nosso secretário Irã, através da nossa governadoria, para que a gente possa ver acontecer em nossa delegacia geral, para que já saia, como está a Minha Casa Minha Via, já saia no protótipo de uma delegacia, Ulisses, já a energia solar fotovoltaica. Olha, veja como é interessante essa discussão aqui. Nós já estamos elaborando o projeto para que as novas unidades policiais já saiam com o sistema solar, energia solar já. Então, veja a importância do mercado, veja a importância para o segmento, para aquele profissional liberal que está aqui hoje, para aquele empresário que está aqui hoje, para aquele trabalhador do mercado que está aqui hoje, palestrando, enriquecendo seu conhecimento. Então, veja, é importante, sem contar em unidades hospitalares. Nós vimos agora recente um trágico episódio no Rio de Janeiro, na Rede Badim. Nós estamos vendo acontecer cotidianamente, então nós estamos contribuindo pela redução, pela energia limpa, e a gente tem certeza assim, que nós iremos trazer essa discussão para as câmaras municipais, estaduais, para a bancada federal, e nós queremos ver acontecer na prática, mas sobretudo também que a gente possa fomentar nos bancos públicos e privados essa facilitação da linha de crédito. Muito obrigada. A gente está um pouquinho apertado de horário aqui. Só vou citar rapidamente o exemplo que o nosso vice-presidente, o Café, falou no começo da abertura do evento. Janaúba, hoje, é um município de Minas Gerais. A gente tem um diretor regional lá, local, Walter Abril. É a cidade que mais gerou emprego na questão da geração distribuída. Então, serve como exemplo. Eu vou passar para vocês... Alguém da plateia levantou a mão ali. A gente tem uns 5 minutos de pergunta, não, ok? Menos ainda. É uma pergunta só. Então, a gente vai ter que encerrar. Só, tá? Eu peço que o senhor se identifique e seja breve na pergunta para a gente encerrar em cima do tempo, tá bom? Obrigado. É uma proposição. Meu nome é Francisco Roberto Reis França.
eu fui contemporâneo do professor Pinho. Fiquei muito feliz quando vi o presidente da PHB, que também é um pioneiro aqui no Brasil, homenagear o professor Pinho, que foi o precursor do JEDI, foi a pessoa que fez o JEDI. Muita gente aqui deve, com certeza, conhece e foi aluno do professor Pinho. E aí, eu queria chegar no vereador Pablo e pedir para ele um compromisso de fazer uma sessão na Câmara Municipal, onde ele coloque o JEDI, porque o CEAMAZON, que foi mostrado aqui também, foi originado do JEDI, apesar de não ter sido citado pelo apresentador, o JEDI foi precursor do CEAMAZON. Então, dois órgãos na Universidade Federal do Pará que não podem concorrer, elas têm que ser colaborativas. Bom, também a UNAMA tem um projeto, tá, de BIPV para o Palácio Antônio Lemos, desenvolvido junto com o Instituto Federal de Educação. Então, o que está faltando aqui nesse estado? Está faltando a gente fazer exatamente essa articulação. Articulação que eu vi agora na Intersolar, quando eu conversei com o secretário de Energia do Ceará, ele estava com o representante de energia da FIEPA do lado dele, tá? Desenvolvendo mapa solar, desenvolvendo mapa eólico e fazendo toda essa aproximação. Então, vereador, fico feliz de lhe ver aqui e proponho que você proponha na Câmara Municipal uma sessão onde tenha pelo menos esses 4 órgãos presentes, ou 5, com a FIEPA também, para que haja essa articulação aqui no Estado, que é o que falta, né? A gente vê excelentes ideias, excelente carro elétrico, a gente vê posto elétrico e tudo mais, mas está faltando articular e está faltando realmente dar o pontapé inicial. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar energia solar na ilha, vai colocar energia solar no posto de saúde, a gente vai colocar no posto policial, onde é que a gente vai o que é que a gente vai fazer? Então está faltando dar esse algo mais para frente. Perfeito. Por favor, vereador, 1 minuto. Pô, perfeito, então vamos ser bem, parabéns, e a gente tem que, como eu lhe falei, fazer acontecer. O que a gente quer, um protótipo, e eu acredito que é a realidade. Já temos uma reunião marcada na Delegacia Geral, onde a gente vai apresentar um projeto, mas temos também visita e essa articulação que você falou. Temos contato com o professor Maneschi, que ele está na SECTET, Ciência e Tecnologia, que é outra secretaria que tem que interagir junto com a SEDEM, do ex-deputado Irã. Então, temos que se falar, as secretarias elas têm que se falar. Então, a gente quer ter fazer essa interlocução, e o nosso gabinete está aberto. Se for o caso, a nossa assessora aqui já anotou, e a gente puxa outra sessão especial. Nada que a gente não possa discutir novamente, que a gente não conseguiu atingir a todos, mas estamos à disposição disso. Vamos continuar fazendo essa articulação até a gente ver lá. Queremos ver o nosso carro coletor de lixo, com energia elétrica, como já há a realidade em Campinas. Então, temos muita vontade. Agora, queremos ver na prática. E isso pode contar com a gente, pode contar com o nosso gabinete. Muito obrigado. Eu peço uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Vereador Pablo Fará, nosso Ulisses, doutora Marina, presidente da BGD, nosso Carlos Evangelista. Nós teremos agora 15 minutos ao café. Aquelas dúvidas, por favor, tirem, realizem network agora no café com nossos palestrantes, conversem, troquem cartões, tirem suas dúvidas para aproveitarem ao máximo o nosso evento. Às 11h15, retornaremos com o nosso segundo painel, que é o painel BIPV, ok? 15 minutinhos para o café, estaremos retomando as atividades dentro de 15 minutos. Muito obrigado.